Fala pessoal, beleza? Boa noite. Gravando aqui, pessoal, para corrigir, né, alguns pontos e agradecer a galera que me avisa ali, né, quando acontece algum tipo de falha, tá? Eu agradeço realmente, porque ontem, né, no estudo de ontem, eu, por exemplo, né, eu conseguia ver o mouse aqui, né, toda, né, a instrução que eu vinha fazendo, né, via as marcações, né, mas, né, para quem está assistindo, né, acaba não tendo a visualização. E aí eu tive um problema com o microfone, né? Tive que acabar comprando outro. E aí precisava, claro, né, da parte da manhã para isso. É, então eu agradeço, né, a galera corrigindo aqui, né? A ideia é manter a qualidade, né, para mais, né, nunca para menos. Então, dentro, né, desse, desse formato, né? Então, trago mais um estudo para vocês aqui hoje. Em forma de agradecimento, né, a galera que me avisou ali para, né, tá refazendo, né, isso daqui. Então, dando continuidade, né, pessoal? Agora acredito que esteja tudo ok. Microfone novamente configurado ali. Então, dentro do estudo que a gente havia apontado, né, no estudo anterior, aumentei um pouquinho aqui o ponteiro do mouse, né, para que vocês consigam visualizar também. E troquei a coloração dele ali. Acredito que possa facilitar um pouco, depois vocês me avisam. Então, aqui a gente tinha apontado, né, uma possibilidade de wedge, né? Uma movimentação de uma, duas, três puxadas. Quanto às últimas, três novas mínimas. Mais vezes, né, pessoal, a gente tem correções TBTL. Correções TBTLs, normalmente elas são de lateral a ascendente. Ascendente, ela faz um movimento de alta, né? Ela faz um movimento de alta, tem algum tipo de correção, uma perna 2 de alta, ela é ascendente, ou seja, ela possui uma nova máxima acima da máxima da barra anterior. Já a correção lateral, ela não vai vir nunca acima da máxima da barra anterior. Então, são os tipos de correção esperados, né, desse tipo de cenário. Então, quanto à possibilidade de TBTL, falamos que vendidos, né, ainda tem alvo abaixo, né, tem esse alvo, tem mais alvos abaixo, né, quanto aos alvos da própria lateralidade, tá? Depois eu vou ter que visualizar aqui, né, por que que esse topo, né, tá mais alto aqui. Eu não vou colocar no em que, tá? Aqui está a configuração natural, tá? Mas eu não vou colocar aqui porque todas as minhas marcações estão lá, mas vocês conseguem ver no input que ali tá com esse topo mais alto. Eu não sei se na atualização do Profit também, né, possa ter mudado alguma coisa ali. Talvez quanto a juros split. É, então, dando continuidade aqui, né, só a esse cenário, a gente leva em consideração, né, o índice corrente, por exemplo, aquele topo mais baixo, ele foi importante para a gente, para a relevância de pensar, né, na nova mínima. Né? Se a gente está falando de estrutura e a gente está falando de onde a gente insere o preço, né, essa lateralidade ela nunca veio acima da máxima, né, completa da lateralidade, nem mesmo desse outro topo, né, somente naquele outro cenário. Tá? Então, voltando aqui, né, aos alvos da lateralidade, a gente apontou alguns outros alvos. Em outro momento eu corrijo, tá? Isso daqui eu verifico ali o que que foi. Eu acredito que seja só ali a juros split, né? Que eu passei por uma atualização. Acabei atualizando o Windows, né? Atualizando mais coisas. E aí, às vezes, o Profit apronta, né, essas modificações. Mas então a gente tem esse primeiro alvo aqui, tem também o alvo da própria lateralidade, que é o segundo alvo, né, dessa movimentação aqui lateral. É, então, dentro da dinâmica, né, pessoal, de TBTL, a gente pode ter bastante movimentação lateral, né, dias de movimentação de alta, dias de movimentação de baixa. Para, né, ser considerada a perna 2, né, a gente vai precisar de uma perda de mínimo. A gente viu que o mercado veio abaixo e depois ele veio acima. Então, essa é a máxima. Então, o mercado ainda precisa perder mínima, né, para ter a perna 2. E nem sempre, né, como a gente falou, a perna 2 ela vai vir acima dessa máxima. Falando sobre ponto de inflexão, né, a gente tem essa aqui. Se o mercado não vier acima dessa máxima, pensamento nenhum, realmente comprador forte, tá? Por enquanto ainda é um retorno 9. Barra sobreposta, pouca informação, indício de mais lateralidade. A gente já tem, né, uma pressuposição aqui no diário, né, de que a gente vai ter mais lateralidade. Aqui nos 60 minutos, a gente apontou, né, que essa movimentação aqui ó, foi iniciada, né, uma nova tendência de baixa. Tendência, né, tinha mais de 30 fechamentos aqui. Aqui a gente teve um gap de média, venda de gap de média de L1, né, para algum tipo de teste da mínima da tendência.
Esse teste foi com fundo, né, mais alto, tá? Ainda, né, um padrão de fundo duplo. Então o mercado ainda, né, fez um padrão de fundo duplo levemente mais alto, né? E a gente viu, né, que esse rompimento ele pagou, né, o movimento projetado, né, de 100%, tá? Aqui dos alvos, né, desses pivôs que você consegue acompanhar aqui, seja desse ou desse mais amplo, tá? Isso foi visto no estudo de ontem. Apesar que ontem vocês não conseguiam ver o mouse, eu acredito que vocês que já estão acompanhando o canal há mais tempo já conseguem compreender isso de maneira mais clara. E, né, quando a gente tem o gap de média, a gente tem, né, a fase de lateralidade, né, que é o que a gente está tendo aqui agora, que também corrobora com a ideia da própria TBTL. Então, dentro desses cenários, regiões de POC, né, pausando o preço, importante, né, visualizar isso. A gente tinha apontado no estudo de ontem, né, a possibilidade do mercado vir fechar esse gap, testar essas regiões de POC. E aí a gente está numa lateralidade. A gente tem, né, dentro desse cenário, se vocês visualizarem, né, a gente tem aqui, ó, fundos, tá, mais altos. Se eu tenho fundo mais alto e tenho topo com topo mais alto, eu tenho levemente, né, uma estrutura de alta. Então eu não posso estar vendendo aqui embaixo. Eu estaria tentando antecipar uma nova estrutura que ainda não existe. Nem mesmo o triângulo expandido existe. Por enquanto eu tenho fundos levemente ascendentes. Então eu tenho uma predisposição agora para uma movimentação de alta. Eu tenho agora esse gap aqui aberto, né, que é uma possibilidade de magneto. As médias estão completamente planas, que é um indício forte de lateralidade. Então a gente precisa ter bastante cuidado com os rompimentos, claro, das extremidades, tá? As extremidades prévias, né, pessoal? E às vezes dentro de lateralidades amplas a gente tem lateralidades menores, né, que é atividade bem comum do preço. Então rompimentos podem falhar, né, por mais algum tempo, até que haja, né, um rompimento real, né, quanto a essa movimentação. É, tivemos movimento de baixa e tivemos lateralidade. A gente pode ter ainda, né, uma movimentação de alta. Fundo mais alto deixa a lógica, né, de que a gente pode ter uma nova máxima, tá? Mas antes, né, como a gente está falando do gráfico diário e por conta da TBTL, isso pode levar 10 dias no gráfico diário, a gente ainda pode ter perda de mínima, né, um fundo duplo abaixo da mínima da barra do diário anterior, né, para depois, né, o mercado desenvolver um pouco mais de movimentação. Então, aqui eu tenho lateralidade, tenho realmente pouca informação. O que eu tenho que ter cuidado é com os rompimentos, tá? É lateralidade, as médias estão completamente planas. Rompimento disso daqui, Luciano, como normalmente ocorre, né? Geralmente ele tem uma barra que se sobressai, mas a gente tem algum tipo de pullback, né, para retorno, tá? A continuidade. E, né, as falhas de rompimento elas vão reverter essa movimentação, tendendo a levar o preço, né, para o outro lado da lateralidade, seja da lateralidade mais próxima, seja, né, da extremidade mais distante. Tá? Essa é a movimentação que mais se repete. Então, aqui no 15 minutos, né, o que a gente havia falado? Né? A gente não teve continuidade, né? Eu tive barra de rompimento, ausência de continuidade, barra de rompimento, ausência de continuidade, barra de rompimento, ausência de continuidade. Então, nunca teve continuidade, né, para a gente pensar em mais movimentação de alta. Falamos que essa movimentação aqui é uma movimentação mais emocional, ela está mais ligada, né, à possibilidade, né, de desequilíbrio no mercado, né, trazido por notícias. Falamos aqui da possibilidade do fechamento do gap, aqui tinha uma região de POC. A princípio, aqui no 15 minutos, a gente falou da possibilidade do fechamento do gap, assim como do 5, né, e do 60. O do 5 está um pouco mais abaixo. Por quê? Né? Porque a 200 ela tinha, né, uma inclinação de baixa como um LTB. Né? Quando a 200 está nesse cenário, mais vezes o que acontece é que esses rompimentos eles voltam para fazer algum tipo de pullback. Tá? Não foi bem um pullback, né? O mercado veio aqui, né, praticamente testar, ó, a mínima, praticamente testar um fundo duplo, levemente mais alto. Esse levemente mais alto deixa essa predisposição a, quem sabe, né, um movimento maior de alta. Por quê? Porque a última movimentação que a gente visualizou foi fundo, fundo mais alto, topo mais alto e fundo mais alto. Então, se essa movimentação se parece muito com um canal amplo, né, que tem movimentos fortes de alta e movimentos fortes de baixa, que também se parece muito com lateralidade, ainda assim ela tem um leve respeito a essa estrutura. Ainda assim, né, se vier para um movimento de baixa, aqui mais uma vez, ó, vejam que aqui a gente tem uma região de fundo triplo final. E fundo triplo tem o mesmo potencial de uma wedge. Se tem potencial de uma wedge, tem ponto de inflexão. Tá bem aqui, tá bom? E aí, se ele renova, né, esse ponto de inflexão, digamos que ele venha para um movimento de baixa, não precisa vir abaixo, tá, da mínima prévia, pode ser um fundo mais alto, né, contanto que ele venha nessa região de preço, né, onde já teve pontos de pausa, né, anterior. E aí eu estou falando só das últimas três puxadas, porque são as mais próximas da gente. E aí
Se ele vier acima dessa máxima, sim, aí teria perna 1, perna 2. A perna 2, né, provavelmente pagaria 100%, né, e daria próximo ali do topo duplo, né, que é do movimento, né, mais distante ali. Dia de hoje, né, pessoal? Por que que a gente havia falado do dia de ontem, né? Aqui a gente precisava de um gap de média para venda. Porém, pessoal, a barra 1 foi uma barra excelente, né? Não é uma barra de pouca qualidade, é uma barra de reversão de baixa muito forte, ela fecha muito próximo de sua mínima, né? Ela já induz o próprio rompimento. Como que seria o gap de média para uma compra, né? A gente já estudou isso, né, dentro dos estudos da mentoria, quando a gente estudou o gap de média. O gap de média ele é interessante quando ele está dentro de algum tipo de lateralidade, ele tem melhor probabilidade. Ou seja, ele tinha que estar dentro dessa região, né? E aí ele acontece aqui, seria um setup interessante para algum teste da máxima da tendência. Eu citei esse, né, por conta de ser a lateralidade final e fora do movimento emocional, tá? Do movimento aqui, né, que não tem, né, uma dinâmica de lógica, né, dentro daquilo que a gente trabalha rotineiramente, né? Duas barras com 3.000 pontos. Então, né, pensando nisso, a gente pensou, né, na possibilidade do gap de média, né, se ele ocorresse aqui, a venda depois aqui posterior traria, né, a gente para essa possibilidade de movimentação. O que, que o preço fez? Veio direto. Ontem, né, deveria também, né, ter falado disso. Por quê? Porque quando o mercado apresenta um bom ciclo, né, normalmente a gente opera a favor desse bom ciclo. E essa barra aqui, ó, ela é ligada com essa outra barra, tá? É como se você tivesse, né, quanto à continuidade de desenho, isso aqui, ó, tá? Você tem uma barra de baixa, seguida de uma segunda, seguida de uma terceira, seguida de uma quarta. Então eu tenho um microcanal, né, com o dia anterior, não, né, intraday, mas com o dia anterior eu tenho um microcanal. Então aqui eu tenho uma H1, né, e quando tem perda de mínima eu tenho, né, uma L1. A L1 ainda levou, né, a boa continuidade. Os alvos que a gente havia falado, né, quanto à movimentação de baixa, seria, né, os alvos da própria lateralidade, o próprio fechamento do gap. O segundo alvo estava muito próximo aqui, ó, do fechamento do gap, tá, dessa movimentação. Aqui tinha a região de POC, onde que o mercado parou no terceiro alvo, né, dessa movimentação aqui. Ó, tá? Pagou uma boa movimentação de baixa, né? A partir do segundo alvo já ficava vendas mais complexas, né? Porque contar com o terceiro alvo não é tanta probabilidade, né, de repetição. Os outros alvos têm melhor, né, probabilidade. Depois disso daqui, o mercado acabou revertendo. Aqui você teve uma H1, e aí aqui você teve uma pequena inside, né? Seria um padrão de compra. Preferencialmente se já tivesse tido uma H2, né? Ou seja, se ela tivesse perdido o mínimo aqui, depois retomada de máxima, seria um trade melhor. Segunda entrada, né? Aqui continua ainda numa H1, tá? Então essa compra ficou um pouco mais complexa de se fazer. Mas era uma compra de retorno às médias. Vejam que o mercado mudou, né? A característica de microcanal, canal estreito, microcanal, para um novo microcanal de alta. Esse microcanal de alta, né, já deixou a predisposição da venda do M2S ruim, é porque a gente não vende a L1 pós o microcanal. Vejam que aqui tem um microcanal. E a primeira correção real aconteceu aqui, ó, a L1. Quase foi uma falha, né, direta. Não foi uma falha porque não fechou acima, né? A falha de um bom setup, ele tem premissa de continuidade, pelo menos duas pernas. Acaba sendo interessante, né, também um trade dentro desse cenário. Então aqui, né, você já não tinha mais a predisposição que essa correção pudesse, né, vir fazer nova mínima. Por quê? Porque você teve uma movimentação forte de alta, tá? Não foi uma movimentação fraca. Quando a gente quer correção, a gente não quer correção em microcanal. Essa é a questão, tá? Então, quando você quiser uma correção, que ela venha com barras de baixa, né, seguidas de barras de alta, não com predomínio, né, de uma série de barras de alta, né, com ausência, né, de perdas de mínima, tá? Então aqui a gente teve microcanal, venda de L1, venda de L2, pagou, né, um pequeno scalp. Depois disso daqui, né, o mercado montou uma pequena lateralidade. Aqui, né, teve um breve alinhamento preço-médias, né, aqui com a 200. Pagou, né, pessoal, o movimento projetado disso daqui, ó. Se você trabalha com o movimento projetado, ó, 100%, né, da lateralidade, né, você vê que o mercado veio pagar, tá? Mesmo ainda na primeira correção, ainda veio fazer uma nova máxima. Outside bar, né, vindo de um topo duplo, né, geralmente não é uma boa barra para quem está comprado, né? Quando essa barra vier, né, vindo de todo topo duplo, é uma potencial, né, bandeira de baixa. Quando você vê esse tipo de barra, né, engolfando, né, a barra anterior, né, que é a função da outside, ela indica, né, que quem comprou acima ou quem comprou o fechamento dessa barra foi armadilhado, né, e se usou stop de barra já começou a ser estopado aqui direto. Então, quem é estopado muito rápido, né, acaba demorando um pouco mais para comprar. E aí, né, teve um bom movimento de baixa, mas ainda assim, ó, vejam que o mercado vem mantendo ali, ó, de
de maneira discreta fundos mais altos. Então, a gente pode ter algum tipo de movimentação de alta. É uma lateralidade ampla, né, pessoal? Então, preço dentro desse range aqui, ó, pense, né, na qualidade de lateralidade. Isso aqui é aquela lateralidade intermediária dos 60 minutos, tá? E aqui é aquela movimentação mais ampla. Então, dentro desse range, aqui, ó, né, eu não posso estar buscando por venda. Por quê? Porque eu estou numa lateralidade. 80% dos rompimentos de lateralidade eles vão falhar. Então, se 80% dos rompimentos falham, eu preciso de realmente boa qualidade. As médias estão no meio da tela. Né? Mais vezes aquele rompimento acaba acontecendo daquele jeito que eu falei. Ele faz um bom impulso, mas ele faz um pullback, né, para depois ter perna 2, tá? Bons rompimentos normalmente são, né, amparados ali pelas médias móveis, né? Então, deixa eu deixar marcado aqui essa lateralidade aqui, ó, para amanhã. Então a gente tem a possibilidade, né, dessa lateralidade. Luciano, eu tenho algum setup aqui nos 5 minutos? Não tenho ciclo, né, não tenho tendência. Veja que a gente tem é, grande movimento de baixa, grande movimento de alta, movimento de baixa, movimento de alta. Eu não tenho uma série de fechamentos, né, interessantes ali acima da média móvel. Eu tenho 15 fechamentos, então não tenho nem tendência de alta. A questão é que é, a gente precisa, né, aguardar algum tipo de rompimento ou algum tipo de bom ciclo, tá? Para ter, né, a predisposição ao rompimento ou uma perna 2. Opa, eu tenho duas puxadas aqui, certo? Então, se eu tiver uma terceira puxada e falha, eu tenho aqui um ponto de inflexão. Então, se o mercado faz isso aqui, ó, e falha na própria wedge, na POC, né, aqui renova o ponto de inflexão, perna 1, né, ele vai ter uma perna 2 de baixo. E aí, se ele faz uma boa perna 2, né, até pode ter uma predisposição maior, né, a um rompimento da lateralidade. Mas, né, vai ter que esperar um bom ciclo ali até o mercado, né, desenvolver um bom rompimento. Né? Você consegue ver aqui, ó, o mercado está, né, num padrão, né, de estreitamento. É um modo rompimento, é um triângulo simétrico, tá bom? Para o estudo de hoje era isso, pessoal. Espero que a qualidade aí tenha melhorado aí para vocês, tá? Quando, né, tiver essas questões, pode avisar ali no próprio YouTube, pode avisar ali pelo Instagram, tá? Eu agradeço ali. A galera, valeu Júnior aí por ter dado o toque ali bem rápido, né? Aí eu fui visualizar ali que realmente não tinha saído, né, o mouse ali. E realmente não faz sentido, né, a gente gravar um vídeo onde eu tô trazendo, né, algumas informações para vocês de um monte de detalhe e o mouse não está ali aparecendo, né, ou as marcações, tá bom? Então, para o estudo de hoje, pessoal, era isso, né? Lateralidade, modo rompimento, vamos precisar, né, de um bom rompimento, um rompimento e continuidade, né, dessa lateralidade para ter, né, algum tipo de movimento projetado. 100%, né, da lateralidade seria, né, o alvo, né, acima. Deixa eu só apagar essas movimentações aqui. Vou deixar essa linha aqui para a possibilidade, né, do alvo, né, de 100% dessa movimentação. Por que a ideia do movimento para cima? Porque os fundos são levemente mais altos. É o único detalhe que a gente tem de estrutura. Topos mais altos, mínimas mais altas. Beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Um abraço. Até mais. Valeu.